Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Vamos nós aí para mais um vídeo. Esse vídeo de reflexões rápidas e instrutivas acerca da palavra do Senhor. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, clique aí, nem interrompe o vídeo, não perde tempo, aciona o sininho. E eu quero te pedir um favor, mais uma vez eu quero te pedir, faz esse favor para mim, faz esse favor para você mesmo, você vai ver com prazer como alegre é abençoar a vida de alguém. Copia esse link, querido, compartilha aí, clica nessa setinha virada que tem aí embaixo e copia esse link e envia para os grupos de WhatsApp, no teu Facebook e compartilha esses vídeos aí. É um trabalho inédito que a gente está fazendo, deixando a Bíblia aqui versículo por versículo. A ideia é que no final a gente tenha a Bíblia todinha, versículo a versículo, explicada e comentada com um vídeo de cerca de 8 minutos, bem rápido, prático, para você estudar onde, como e do jeito que você quiser, tá bom, querido? Então eu conto contigo para você não só abençoar a tua vida, mas abençoar a vida de mais alguém também. Indica esse vídeo para alguém, faz esse favor, posso contar contigo? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Efésios capítulo 5, e os versículos são de 31 a 33. A gente precisa ler, embora tenha muitos ensinamentos, mas a gente precisa ler esses 3 versículos juntos. Fala assim, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então vamos por parte aqui, eu vou tentar ser bem breve. Primeira coisa, Paulo, ele nos versículos anteriores, ele fez ali uma distinção, uns versículos ele falou aconselhando em relação às mulheres, outros versículos ele falou aconselhando em relação ao marido. E aí no versículo 31 ele fala assim, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E aí quando Paulo está falando isso, quando a gente já vai falar do versículo 32, que ele vai falar que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Porque com relação ao marido e à mulher já não há mais mistério. Então Paulo aqui está falando de duas coisas. Presta atenção nisso. Paulo está falando de duas coisas. Primeiro, Paulo está falando de escolha. O homem deixa a sua casa e ele opta, e ele faz uma escolha, e ele toma uma decisão, assim como a mulher também toma uma decisão. Infelizmente, querido, tem pessoas querendo já casar pensando na separação. Tem gente que já casa e já tenta planejar tudo para facilitar a vida na hora da separação. E tem gente ainda que casa, ou se junta com alguém, mas com a cabeça em várias outras pessoas. A pessoa não fez uma escolha, a pessoa simplesmente colocou, encaixou alguém na vida e continua na mesma vida de procura de outras pessoas, de procura de outros corpos, de procura de prazer. Então aqui está falando em primeiro lugar de uma escolha, você faz uma opção. E a segunda coisa que é muito importante a gente entender, e a gente precisa prestar atenção nisso, Paulo está falando de aliança. Quando você faz essa escolha, você opta por uma aliança. Eu quero me aliançar com essa mulher, com essa família, e é com ela que eu vou ter uma aliança. Então eu não posso ter várias alianças, com várias pessoas. Eu preciso fazer uma escolha para que tenha, para que eu saiba distinguir. Essa é a escolha que eu fiz e as outras pertencem a outras pessoas. Não pertencem a mim, não é uma escolha minha. Eu estou falando pertencer no sentido de posse, de que eu sou dono, mas de opção de escolha, sabe? Essa opção não me pertence mais, essa opção não me diz mais respeito, essa opção não faz mais referência a mim. Então, eu fiz uma escolha e eu fiz uma aliança. Então, Paulo está falando agora aqui no versículo 32, olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Porque com relação a marido e mulher, já não tem mais mistério. A coisa já está revelada, a coisa já está bem clara, a coisa tem que ter bem decidida. A maturidade que vem quando você sabe, eu sou casado, eu sou casada, eu tenho marido, eu tenho uma esposa. Então a coisa tem que ser madura, sabe? A gente tem uma música que eu gosto muito do Theo Rubia, que fala a respeito de que é Maranata, E na ministração dele ele fala uma coisa muito interessante, Quando Cristo vier para buscar a sua igreja, ele não vem para buscar uma menina, ele vem para buscar, uma noiva madura. E a gente tem que ser maduro. Então,
para que a gente seja maduro, e aí eu vou colocar aqui exatamente o mistério de Cristo e a igreja, para que a gente seja maduro como crente, para que a gente seja maduro como cristão, para que a gente seja maduro como noiva de Cristo madura, a gente tem que ter maturidade em toda a nossa vida. Então, ter a consciência da escolha do casamento, ter a consciência de que eu tenho uma aliança, essa aliança ela é redonda, ela não tem nem início nem fim, e ela não pode ser interrompida, e eu não posso interromper, né? Há casos, a gente vai ver lá em Mateus, né, há casos em que há uma interrupção movido por outra pessoa, e aí Deus fala, ai daquele que separar aquilo que Deus ajuntou. Ai daquele, é uma advertência que Jesus faz. Então pode vir a ocorrer, mas não deve ocorrer. Não é esse o planejamento, não é esse a preparação, não tem que ser esse o primeiro pensamento. E aí Paulo vai falar, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, porque com relação ao marido e à mulher, a coisa já está revelada, tem que ser decidido, tem que ser maduro. Mas em relação a Cristo e a igreja, a coisa é espiritual, sabe? A igreja tem essa aliança. E aí Paulo, por que os 3 versículos eu estou falando junto? Porque no primeiro versículo aqui, versículo 31 do vídeo de hoje, Paulo está falando, olha, do marido e mulher, da escolha e da aliança. No segundo versículo, Paulo está falando, olha, o mistério em relação à igreja. Por quê? Porque eu sou homem, mas eu sou a noiva de Cristo. Então isso é um mistério, querido. Como que funciona isso? Né? Eu e você somos pessoas diferentes. Você está aí na tua casa, talvez até em outro país, mas nós somos um. Nós somos a mesma noiva. Nós somos a noiva que Cristo vai buscar. Então isso é um mistério, né? Como que é isso? A gente sabe pela Bíblia, a gente crê pela fé, a gente entende, né, de uma linha geral como isso funciona, mas na prática, no detalhe, ninguém sabe ainda, ninguém sabe exatamente como é. Não adianta tentar ver e falar, dizer que sabe exatamente, não sabe, isso ainda é um mistério. E Paulo coloca, isso é um mistério ainda. Mas uma coisa a gente tem que saber, escolha e aliança. Paulo está colocando, alinhavando aqui, que assim como num casamento existe escolha e aliança, assim existe em relação a Cristo e a igreja. Existe escolha e existe aliança. Assim como um marido, quando casa com uma esposa, existem muitas outras mulheres como opção, mas ele faz a escolha daquela, assim também é Cristo. Existem muitas opções de pecado, de idolatria e de religiões, mas eu escolho Deus. Eu fiz uma escolha de uma aliança. E o versículo 33, Paulo continua dizendo assim, olha, não obstante vós, cada um de si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo não está dizendo que a esposa não tem que amar, não é isso. Tem muita gente que pega esse texto e acha que a esposa não precisa amar, porque Paulo está dizendo que basta respeitar, então ela tem que ter respeito. Mas é exatamente o inverso. A palavra grega que Paulo coloca aqui para respeite o marido, os gregos lá, o povo entendia muito bem que não era a palavra, que não era o sentido de um escravo, de alguém que obedece sob jugo pesado, sobre um fardo pesado. Quem estava lendo naquela época entendia isso, porque a palavra grega utilizada por Paulo aqui trazia esse sentido completamente diferente do sentido da servidão, sabe? Do servo que era escravo. Então aqui Paulo está falando, ó, o homem ama a sua esposa. E aí a gente já falou sobre isso, né? Eu não vou entrar nesse detalhe da questão do marido e da mulher. Apenas eu estou fazendo essa ressalva, que muita gente pensa que porque Paulo está falando aqui, o marido ama a sua esposa e a esposa respeite ao marido, que a esposa não tem que amar, que a esposa não tem que cuidar. É o contrário, esse respeito aqui é o entendimento da aliança, é a maturidade de que são um, de que são apenas um, de que é uma só carne, como diz lá em Gênesis, eles não são mais separados, eles são apenas um. E a esposa tem que entender o marido entender a esposa. Agora o marido, né, e aí volta lá para os versículos que a gente falou, né, de marido e de mulher. Mas entenderam isso, querido? Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque quando se fala em libertação espiritual, quando se fala em batalha espiritual, ninguém consegue se libertar de vícios, de pactos, se você não substituir a aliança. Você precisa entender que cada relação sexual que você já teve, se você teve muitas relações sexuais no passado, você precisa fazer uma oração, tomar decisões, fazer escolhas para quebrar essas alianças e você fazer uma nova aliança. Não existe libertação espiritual sem substituição de aliança. Enquanto você não se sujeitar
e você não mostrar para Deus, e você não evidenciar, não apenas com palavras, mas com atos, de que você fez uma escolha, de que você é maduro, de que você fez uma aliança, a libertação não acontece. Amém, querido? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.